Olá, pessoal. Eu sou Tati De Lucia e hoje eu venho aqui fazer o vídeo mais desafiador da minha vida. Eu escolhi um tema bastante polêmico, que é a última mensagem de Natal antes do fim da maldade. Queria primeiramente falar para vocês quem eu sou e de que lugar eu falo. Eu sou Tatiana, filha de Maria, minha mãe é idosa, católica, então eu cresci na igreja católica, e sou filha de Renan, já falecido, que era espírita, então eu também conheci o espiritismo. Embora eu tenha crescido com essa facilidade, essa versatilidade espiritual entre essas duas linhas de conhecimento, que dentro da minha casa conviviam de forma muito harmônica, eu também tive os meus momentos de não acreditar em Deus e não aceitar Deus. Então, uma parte da minha vida eu posso me considerar também ateu. Por isso que eu digo que esse não é um vídeo necessariamente cristão, esse é um vídeo que eu gostaria que contemplasse a diversidade e que ninguém ficasse de fora. Nem os que acreditam em Deus, nem os que não acreditam em Deus. Nem os cristãos e nem aqueles que são muçulmanos ou budistas ou judeus ou de qualquer outra religião que eu não me lembre agora de cor todas. E eu gostaria sinceramente que fosse um vídeo que incluísse a todos os seres humanos do planeta. Se possível, até a natureza eu gostaria que fosse inclusa. É um vídeo que eu queria que tocasse as pessoas da arte, mas que também tocasse as pessoas da ciência. E as pessoas que, como eu, têm um desejo profundo de transformar o mundo e o coração de todos, né? A começar do meu. Eu não venho aqui falar do lugar de perfeição, porque eu não sou perfeita, eu não sou modelo para ninguém seguir. Então, o que eu venho fazer aqui é dar o meu depoimento. Eu não represento nenhuma organização neste momento. Eu não represento nenhuma instituição neste momento. Eu sou um profissional da saúde e aqui eu não represento nem a minha classe profissional. É uma coisa pessoal da Tati de Lucia. O que eu quero falar para vocês de uma experiência que aconteceu comigo recentemente. Como a minha mãe é católica e é idosa, ela não dirige, então eu a levo à igreja. Recentemente, nós estivemos na igreja que ela gosta de frequentar. Eu assisti com ela, eu participo, né? De vez em quando a gente está sempre juntas nessas cerimônias, que são atos penitenciais, em que o padre em questão faz uma cerimônia para a gente refletir sobre a questão do que é pecado, dos nossos pecados, e prestar contas, entre aspas, né? Dessa questão de pecado. Como eu tenho essa facilidade de circular entre todos os meios, seja o meio da ciência, entre os ateus, ou os crentes, ou os descrentes, ou de qualquer religião, eu participo com muita tranquilidade, com muita entrega, quando eu sinto que o que está ali na minha frente é uma coisa que é para tocar o coração e transformar em algo melhor. Na minha história espiritual, eu tenho outros registros, outras experiências que não são cristãs. Eu tenho, por exemplo, uma passagem por uma linha do budismo, que eu prefiro não mencionar, por respeito. As pessoas pedem para a gente não mencionar. Eu tenho também uma experiência que começou com uma escola que existe na Índia, em mais de 110 países, e essa eu acho que foi a experiência mais transformadora da minha vida. E eu também não falo em nome dessa escola, mas vocês vão ouvir o nome dela aqui, porque é inevitável. Então, durante essa celebração que o padre fez, né, eu não sei se eu posso citar o nome, eu prefiro não citar, mas ele sabe que
a autoria dele. E se esse vídeo chegar até ele, eu, por respeito, não vou citar o nome de ninguém, porque eu não tenho autorização para isso. Mas o padre falou de uma forma que me tocou profundamente, que é como se todo conhecimento espiritual e não espiritual, né, que eu já tive em toda a minha existência, fizesse sentido naquele momento, como se eu estivesse ali naquele momento, para que aquilo tocasse o meu coração e brotasse no meu coração e desse frutos, e o fruto é esse vídeo. Então, durante o ato penitencial, ele falava de Gênesis, né? Claro, é uma igreja católica cristã, então falava da Bíblia e falava daquele momento em que Adão e Eva, segundo as Escrituras, comem da árvore proibida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para aqueles que não conhecem, né, sobre a questão da criação, e eu não estou discutindo o que é verdade ou mentira, tá bom? Aqueles que têm um pouquinho de desconforto com isso, entendam isso como uma forma de poesia e vejam o sentido, porque às vezes a arte toca mais o coração da gente, quando a gente tira as nossas resistências. Então, conta na questão de Adão e Eva, da criação, que Deus fez, né, o paraíso, Adão, Eva, e tinha ali no jardim do Éden 2 árvores. Uma era a árvore da vida, a vida eterna, e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E, segundo é dito, Eva teria sido seduzida pela serpente para comer o fruto da árvore proibida. E ela come esse fruto e dá o fruto para o Adão. E nesse momento que eles comem o fruto, eles tomam consciência que eles estão nus. Segundo falava o padre, foi interessante, né? Porque ele falava que eles se sentiram envergonhados, que eles se esconderam. E aí começou a ser criado dentro de mim um sentimento tão assim, de uma visão tão clara, de que o que aconteceu naquilo, e está na Bíblia, não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Pode pegar a Bíblia, Gênesis, capítulo 3, a origem do mal, né? A dualidade humana. Que naquele momento, na verdade, o que aconteceu foi que o ser humano entendeu a diferença. Eu sou homem, você é mulher. Naquele momento nasce a diferença. Então, não é só a questão do bem e do mal, mas é o momento em que aquilo que era uno, nós somos seres. Aquilo que era uno, somos seres, agora se dividiu em 2. Nós somos diferentes. E quando surge a diferença, surge o bem, o mal. E essa é a dualidade humana. E essa dualidade, ela se estendeu de tal forma que agora a gente vive um mundo que eu diria que já não é nem dualidade, já é uma pluralidade. E a grande questão é que quando existe a diferença e a gente não suporta o diferente, e aí o mal prevalece. E muitas pessoas, a gente fala, nossa, olha lá que maldade, né? A maldade é escancarada, a maldade ela é visível e fica fácil de você saber, ó, aquilo lá é mal, viu? Olha lá, né? Então, muitas pessoas sabem apontar o que é mal que transparece, mas eu vejo que é no coração daqueles que se acreditam justos é que existe a serpente do mal. Então, quando eu entendi que perceber a diferença entre o eu e o outro, o branco, eu sou branco, o outro é preto, o amarelo, o pardo, ou então eu sou rico, o outro é pobre, ou eu sou poderoso, o outro é fraco, ou eu sou senhor e o outro é escravo.
ou nós somos os pais, vocês são os filhos, ou a minha vontade é correta, a sua está errada, o meu jeito de ser é melhor, o seu não é, a minha orientação sexual é melhor, a sua é inadequada. Então, toda vez que surge a diferença, essa percepção de diferença, surge a exclusão, a divisão. E é daí, sim, que vem o bem e o mal. E não sou eu, Tatiana, que inventou isso. Antes sequer de ser um projeto, isso já estava escrito, é só ler. Então, de certa forma, eu venho aqui fazer um apelo àqueles que se acreditam justos, que olhem para o coração de vocês. Se os justos fossem realmente justos, o mundo não estaria do jeito que está. Nós tivemos tantos mártires, tantos cordeiros foram imolados, quantos Jesus Cristos foram crucificados, quantos outros tentaram, de alguma forma, seja na libertação dos escravos, na Inconfidência Mineira, e outras, sabe, por exemplo, na independência da Índia com Gandhi. Então, tantos outros morreram tentando colocar um fim nessas diferenças que estão destruindo o mundo. Eu não preciso citar muitos exemplos. Quem não quiser ver a história, é só ligar a televisão. A exclusão, a diferença, o preconceito, isso mata. E na minha profissão, isso tem matado muitas pessoas e a minha voz é pequena. Ela não vai muito longe, poucos vão escutar. Mas quantas vezes eu já vi pessoas, jovens, velhos, criança, adolescente, idoso, não tem idade. Quantas vezes eu já vi pessoas tirarem a própria vida, ou até mesmo tirar a vida do outro, por não aceitar a diferença. E às vezes quem tira a própria vida não é porque não aceita a diferença do outro, mas porque não suporta ser ele mesmo diferente. Então, quantas pessoas têm pagado ainda? Porque dentro do coração dos justos mora a serpente. Aquela mesma que a gente achava que estava lá na árvore, né, do fruto proibido. Ela está aqui, no coração desses que se acham justos, que batem no peito dizendo: eu sou melhor que os outros. Meu partido é melhor, meu time é melhor, minha classe social é melhor, meu diploma é melhor, tudo meu é melhor, e o do outro é de baixa qualidade. E aí é tão interessante porque isso é uma coisa tão simples e tão antiga, e por que as pessoas por que não tomam isso a sério? Na verdade, esse vídeo, aí citando, né, parafraseando, não sei qual a palavra certa, mas esse vídeo, eu diria que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E essa é uma passagem também da Bíblia que está em Lucas capítulo 8, versículo 8. Né? Você pode ler de 4 a 8, que vai ser interessante. Então, quem tem ouvidos que ouça, mas ouça com o coração. Eu falei para vocês que eu tive uma transformação de vida muito grande quando eu conheci a universidade, onde eu aprendi a meditação, e deixo claro que eu não estou aqui falando em nome dela, estou aqui dando meu depoimento de vida. Eu conheci a Universidade Brahma Kumaris, que ensina a gente mudar a visão de um mundo material para um mundo espiritual e viver uma cultura de paz. E a coisa mais incrível que eu descobri na Brahma Kumaris é que eu sou luz. Deus é luz.
É como se eu tivesse tido a experiência de voltar ao jardim do Éden e reparar o meu erro, né, como descendente de Adão e Eva, vamos dizer assim, de reparar o erro de ter comido o fruto que fez a dualidade acontecer e retomado a unidade. Porque enquanto vocês olham a minha face, a cor da minha pele, o jeito do meu cabelo, o meu jeito de falar, os meus defeitos, eu não sou isso. Isso é só a carne que vira pó. Eu sou luz e Deus é luz. E isso serve para qualquer religião. Inclusive, a Brahma Kumaris tem um vídeo incrível que se chama Um Deus, Uma Família, onde pessoas de diversas religiões, não só cristãs, mas diversas religiões, relatam dentro da crença delas que Deus é luz. E vou deixar o link do vídeo aqui abaixo, também os dados da Brahma Kumaris, caso alguém queira conhecer essa filosofia que transformou a minha vida. Durante um tempo eu fiquei afastada da Brahma Kumaris. Talvez tenha sido o meu período mais ateísta. E voltei em 2020. E essa experiência desse meu segundo contato com a Brahma Kumaris me lembra o que eu faço, às vezes, com alguns pacientes, em caso de risco. É tão bonito isso, porque quantas vezes eu precisei ligar para o corpo de bombeiro e pedir socorro, ó, vai lá em tal lugar, que tem uma pessoa lá que está tentando tirar a própria vida. E vocês sabem o que é que a pessoa lá da central, né, do corpo de bombeiro, da emergência, né? Sabe o que eles me perguntam? Eles não me perguntam assim, qual é o diagnóstico da pessoa? Qual é a cor da pele da pessoa? Qual é o status social dessa pessoa? Essa pessoa tem qual orientação sexual? É um pecador ou é um santo? É uma virgem ou uma prostituta? O Corpo de Bombeiros nunca me perguntou esse tipo de coisa. A única coisa que o Corpo de Bombeiros me perguntou foi: você tem noção que se nós batermos naquela porta e a pessoa não responder, nós vamos arrombar a porta? Eu falei, sim. Mesmo assim, você quer continuar com essa solicitação de que a gente vai lá? Eu disse, sim. Arrebentem a porta se for necessário, mas dê àquela pessoa a chance de repensar a vida. E quando essa pessoa é levada para o hospital, a pessoa que atende na emergência não vai perguntar se ela é homossexual, se ela é heterossexual, se ela é assexuada, se ela é pecadora, se ela não vai perguntar isso, vai fazer o procedimento para salvar aquela vida. E quanto isso é bem sucedido, é incrível, né? Então, acho que em 2020, depois de eu ter repensado muita coisa na vida, é como se a porta do meu coração fosse arrebentada de uma forma linda, de dentro para fora. Porque o coração da gente, ele pode ser inspirado de fora para dentro, mas ele só se abre de dentro para fora. E naquele momento que eu retomei essa consciência de que eu sou um ser de luz, que habita esse corpo, que enche essa matéria que veio do pó e retornará ao pó, enche de vida, anima esse corpo. E que Deus é luz. Naquele momento, eu comecei a sentir, novamente, me inundar de luz. E eu queria acrescentar também uma outra coisa.
Nem todas as vidas eu consegui salvar. Alguns realmente conseguiram partir. E entre aqueles que realmente partiram, uma das características mais comuns que eu percebo em pessoas que cometem suicídio é que elas, às vezes, não se aceitam, porque não são aceitas pelas pessoas que elas mais amam na vida. É como se, tirando a própria vida, elas quisessem arrancar a vergonha de serem como são, porque não se enquadram nos padrões, seja da família, seja da sociedade, seja lá o que for. E isso é muito triste. Então, esse é meu apelo. Se eu pudesse, eu chamaria o corpo de bombeiros lá do céu para arrebentar o coração de cada um de vocês. Mas esse abrir do coração precisa ser voluntário. É quem for tocado. Como eu disse, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí, queria fazer ainda mais uma reflexão sobre essa questão da diferença. Eu queria que vocês imaginassem aqui comigo uma árvore. Imagine uma árvore frondosa, com um tronco forte, raízes profundas. Agora imaginem que vocês vão subindo a visão de vocês até os galhos. Quando o galho está encontrando a árvore, ele ainda é forte, ele é grosso, ele se sustenta. Quando o galho vai caminhando para as extremidades, ele vai se transformando em uma série de raminhos que são frágeis, que são fracos. É muito mais fácil você quebrar um raminho na ponta de um galho do que você quebrar o tronco de uma árvore. É muito mais fácil você quebrar o raminho na ponta do galho do que você quebrar o galho mais grosso que está junto do tronco. E essa é uma das aulas que eu assisti na Brahma Kumaris, sobre a árvore da vida. E a gente está no dia de Natal, com árvores de Natal para todos os lados, muitas delas cheias de luz, embora alguns lares nem sequer vão ter o que comer esse dia. Mas vamos pensar então nessa analogia da árvore, com a árvore da vida, já que nós estamos abarrotados da árvore, do fruto proibido, do bem e do mal, da divisão, da exclusão. Quando o tronco está ali, né? Quando o galho está junto do tronco, ele é forte. Então eu vou pegar os fundadores de religião. Eu escolhi o cristianismo porque essa experiência que eu vivenciei recentemente foi numa igreja católica. Então, imaginemos, né, esse encontro do tronco e da parte mais forte do galho. Então, se a gente está falando do cristianismo, quem seria simbolicamente o representante? Né? Essa parte forte, grudada no tronco, a fundação da vida, da árvore da vida. Deus. Seria Cristo para essa religião. Se fosse uma outra religião, se fosse uma religião budista, seria Buda. Se fosse muçulmano, seria Maomé, e assim por diante. Então, quando Cristo existia concretamente em matéria, né, em alma e matéria, em luz e matéria, o cristianismo vivia a sua força mais intensa. Mas à medida que aquele galho vai crescendo, ele vai se dividindo. E a gente tem tantas variedades dentro do próprio cristianismo
que acabou, que se tornou tão frágil, e tantas desavenças existem. Então, eu já frequentei a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o Espiritismo, e imagino que tenham outras linhas, né, dentro do cristianismo. E eu tenho visto que quando os galhos se afinam, eles perdem a força, porque eles se separam. Enxergar a diferença é isso, é fazer a separação. É mais fácil você quebrar um dedo meu do que você quebrar minha mão inteira, ainda mais se ela estiver firme. Mas se você se separa e cria desavença por causa da diferença, é tudo facilmente destruído. E aí a gente vê que em todas as religiões, e também fora das religiões, seja na ciência, seja na natureza, a gente tem pessoas boas e pessoas ruins. Não tem como evitar isso. Mas gostaria de trazer os exemplos bons também. Eu ouvi certa vez de um amigo que ele é diácono e cuida também de uma igreja. E ele me emocionou muito, porque às vezes a gente vê brigas entre evangélicos e católicos. E esse diácono, ele compartilhou uma experiência. Ele disse assim: em determinado momento que eu precisei muito, quem foi ajudar na reforma da igreja, quem fez essa caridade, era um evangélico, era uma família evangélica. E quando a gente vê que diferentes se juntam, acontece um milagre. Mas quando a diferença se interpõe entre as pessoas, não é possível haver amor. O amor, ele não pode ser dividido se ele é verdadeiro. E essa é a beleza da árvore da vida. É a unidade. É o reconhecimento que você e todos os outros são idênticos. É só a casca que muda. E é daí que vem a força do galho, da árvore. Deus é a semente dessa árvore. Deus é a semente que sai da flor, lá na ponta da árvore, né? Abre a flor, vira um fruto, que solta uma semente e cria uma nova árvore da vida. E isso é o nome que a gente dá para a eternidade. E eu recentemente, também não vou poder citar porque tem direitos autorais, mas eu deixo o link aqui embaixo. Recentemente eu vi 2 cantores de estilos muito diferentes se juntarem para cantar uma música que até já era conhecida, mas que na voz dos 2 ganhou uma harmonia extraordinária. Para mim, essa música, ela é o símbolo de que quando os diferentes se juntam, né? Um ateu e um cristão, um de música popular e um de louvor, de hinos. Quando 2 diferentes se juntam, aquilo que eles fazem juntos é ainda mais lindo do que quando era separado. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa música, de um cantor famoso, aliás, os 2 são famosos, para vocês ouvirem. E aí, tem também uma parte, aí está em Lucas, a parábola da figueira estéril. Depois vocês podem ver Lucas, capítulo 13, versículo de 6 a 9. Mas eu acho que vale a pena ler inteiro. Eu vou falar brevemente, né, o dono de uma figueira, né, uma plantação de figueiras, e aí tinha uma figueira que era estéril. E aí ele fala para a pessoa que cuida: olha, arranca, porque essa árvore não dá frutos. E essa pessoa que cuida fala assim: não, espera lá, deixa eu cuidar dela mais um pouco, para ver se ela dá frutos. E aí, então, se ela não der frutos, então o senhor pode arrancar.
De certa forma, é isso que eu estou falando para vocês agora. Dando essa dica, né, de que a gente pode tentar mais um pouco, voltar a ser uma árvore inteira, desabrochar a flor do nosso coração, para que o pólen, né, da luz de Deus toque esse coração em forma de flor. E ali germine o fruto de amor, que gere a semente de uma nova árvore da vida. Porque se a gente não fizer isso, tudo pode virar lenha. Se a gente fosse pegar todos do mundo hoje e olhasse o coração de um por um, acho que nenhum de nós escaparia de virar lenha na fogueira. Por isso, esse é meu apelo. Que a gente comece a pensar no que a gente está fazendo com as diferenças. Que a gente pense quantos mais precisarão morrer até que a gente, banhados em sangue, até que a gente crie coragem. Nós, os chamados, entre aspas, justos, corretos e bons, né? Que a gente crie coragem para olhar para dentro do nosso coração e descobrir que dentro dele mora uma serpente, que envenena a luz da alma, que escurece a nossa visão, que mina a nossa possibilidade do amor, o amor despretensioso, amor sem preconceito, o amor sem limites, como é o amor de Deus. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês. E depois de ouvir isso, eu espero que essa seja a última mensagem de Natal antes do fim da maldade. Porque depois de ouvir isso, não é possível. Que já foi falado tantas vezes, eu sou só mais uma e não sou ninguém importante. Mas depois de ouvir isso, não é possível que a gente ainda deixe essa serpente no coração. Deixe o corpo de bombeiro de Deus arrombar seu coração e abrir a sua capacidade de amar de uma forma sem preconceitos. Quem quer que seja. Seja alguém que esteja do seu lado dentro da sua casa. Seja alguém que esteja do outro lado do planeta. Não importa quem seja. Porque se pudesse traduzir o nome de Deus em 2 palavras, hoje não basta uma, 2 palavras. Eu entendo Deus como luz e amor. Paz e amor. É essa a minha mensagem. Que 2023 seja o ano da árvore da vida e não da árvore da segregação, da exclusão, da dualidade, da pluralidade, do bem e do mal. Feliz Natal a todos.